Meus irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3 de carta de Paulo aos Efésios. Na semana passada nós vimos um pouco daquilo que Cristo fez para nós como indivíduos, aquilo que Cristo fez para nós como igreja, como povo, sendo incluídos nas promessas de Deus que ele havia feito ao povo judeu no passado, e também a forma como ele desses dois povos fez uma só igreja, um só povo, com o intuito de adorá-lo, com o intuito de proclamar a sua vontade, proclamar a sua verdade. Hoje nós estaremos estudando a partir do capítulo 3, do verso 1 até o verso 7. Mas, na verdade, esse texto, esse pedaço, esse trecho da carta de Paulo aos Efésios, do verso 2 até o verso 13, parece que faz parte de um adendo, de um apêndice que Paulo fala nessa carta. Porque, na verdade, o verso 1 é o início da oração dele pelos crentes ali, pelos santos. E a partir do verso 2, então, parece que ele muda um pouquinho o foco da sua oração, ele discorre sobre dois assuntos, ou uma série de assuntos ali, e aí no verso 14, novamente, ele volta a orar por aqueles santos. Então nós vamos ver esse trecho da palavra do Senhor, de Paulo, ali aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos estar estudando hoje do verso 1 até o verso 7, da carta de Paulo aos Efésios. E assim diz o texto de Efésios, capítulo 3, do verso 1 até o verso 7. Por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Desse evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. É um texto bem interessante esse de Paulo escrevendo aos Efésios, e na verdade ele volta novamente com um assunto recorrente que ele tem tratado, mas nós não vamos estar vendo os pormenores desse assunto, porque nós já ouvimos na semana passada. Mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas que esse texto nos oferece, algumas instruções, ou na verdade alguns exemplos que Paulo tem, que ele deixa transparecer nesse texto, que eu creio serem muito importantes para nós, indivíduos, para nós, membros da igreja. A primeira coisa que nós percebemos quando Paulo está escrevendo essa carta, logo no verso 1, é a maneira como Paulo se enxerga diante da situação que ele está vivendo. Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Muitas vezes a gente tem escutado Paulo dizer isso, algumas vezes em algumas outras cartas nós temos percebido Paulo usando essa mesma expressão, prisioneiro do Senhor, prisioneiro de Jesus. Mas o que é que isso pode significar? O que isso tem a ver com a situação que Paulo vivia? Lembra que Paulo era prisioneiro de Roma. Ele estava lá encarcerado numa casa alugada, tendo ali um soldado romano o tempo todo vigiando. Ele tinha, sim, alguns confortos, ele podia receber talvez uma pessoa ou outra, ele podia continuar escrevendo as suas cartas, mas ele era um prisioneiro do Estado romano. Ele estava ali aguardando a sua sentença, estava ali aguardando o Nero proferir aquilo que iria acontecer com ele. E mesmo assim, mesmo nessa situação, Paulo olha para aquela vida dele, olha para aquela situação toda, e ao invés de falar, não, eu sou prisioneiro de Roma, Paulo fala, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Meus irmãos, que visão maravilhosa é essa, que entendimento maravilhoso é esse que Paulo tinha da situação que ele estava vivendo. Muitas vezes nós não percebemos quanto essas situações são realidade, até mesmo para nós em nossos dias.
Algumas vezes nós não conseguimos enxergar a situação da qual nós estamos vivendo pela ótica correta. Paulo conseguiu olhar para a situação através do olhar do Evangelho, através do olhar da graça do Senhor operada na vida dele, e isso fez toda a diferença. Paulo conseguia tirar daquela situação algo muito proveitoso para ele e com certeza para a igreja e para nós nos dias de hoje. A maneira como nós olhamos para a situação que nós vivemos, ou para a situação que enfrentamos, ou para aquilo que nós fazemos, faz toda a diferença. Tem uma história bem interessante sobre o homem que construiu a Capela de São Paulo em Londres, a Catedral de São Paulo em Londres. O Sir Christopher Wren, um sobrenome dele bem difícil. Ele conta o seguinte, que há um relato que durante aquela construção, durante o tempo que eles estavam erguendo aquela catedral, esse homem, né, esse engenheiro, ou aquele responsável pela construção daquela obra, um determinado dia ele resolveu andar pela construção para ver exatamente o que estava acontecendo, para olhar, observar os trabalhadores, os funcionários que estavam lá. E esse relato conta que em determinado momento ele começou a olhar as pessoas, e ele chega diante de um funcionário que estava trabalhando, de um operário lá, e pergunta para esse rapaz, por favor, o que é que você está fazendo? Aquele rapaz olha para ele e responde, olha, eu estou esculpindo esta pedra de tal forma e de tal tamanho. Muito bem. Ele sai, anda mais um pouco, olha aquilo que está acontecendo, para diante de um outro rapaz, diante de um outro operário, e pergunta para aquele operário, e você, rapaz, o que é que você está fazendo? Aquele rapaz olha para ele com os olhos brilhando e fala assim, olha, eu estou realmente trabalhando bastante e conseguindo muito dinheiro. Eu estou trabalhando e estou ganhando bastante dinheiro. Esse Christopher não fala nada, continua andando por aquele lugar, e aí ele encontra ainda um terceiro operário, também envolvido na sua tarefa, também envolvido naquilo que ele estava fazendo, bem focado naquilo que ele estava fazendo. E ele vira e faz a mesma pergunta para aquele terceiro operário, rapaz, o que é que você está fazendo? Aquele rapaz para alguns instantes, olha para o rosto daquele homem, e a resposta que ele dá é algo que enche o coração, ou deve ter enchido o coração daquele construtor de alegria. Aquele rapaz responde exatamente assim para o Sr. Christopher. Eu estou ajudando ao Sr. Christopher Wren a construir a Catedral de São Paulo. Olha só que diferença as respostas desses três operários envolvidos na mesma obra, na construção da mesma catedral. Para aquilo que ele estava fazendo consistia em ele olhar aquele material bruto que ele estava lapidando, e para ele nada mais passava do que um trabalho, do que algo que ele deveria fazer, que era esculpir aquela rocha, aquela pedra, dar forma e um tamanho correto àquilo que haviam pedido. Para o outro, aquela construção, aquela obra onde ele estava envolvido, não passava de uma fonte de recurso, uma fonte de benefícios para se sustentar, para se manter, para realmente estar com a sua despensa cheia de alimento e vivendo confortavelmente. Mas para o terceiro rapaz, que esse engenheiro, esse homem, esse construtor pergunta o que ele estava fazendo lá, por que ele estava trabalhando lá. Aquele rapaz tinha uma visão do todo, ele tinha uma visão completa daquilo que aquela obra significava. Aquele rapaz conseguiu entender que o trabalho que ele fazia naquela igreja, o trabalho que ele estava desenvolvendo, não sabemos qual era esse trabalho, por menor ou maior que fosse, era um trabalho que estava ajudando na construção daquela capela, daquela catedral de São Paulo. Que coisa impressionante é a nossa visão daquilo que nós estamos fazendo. Será que nós conseguimos olhar para as mesmas situações e termos uma perspectiva correta, uma perspectiva diferente daquilo que nós estamos fazendo? Talvez isso impactou Paulo, e o Evangelho impactou Paulo de tal forma
que ele conseguia enxergar mesmo a situação da prisão por uma ótica da presença do Senhor. Não era Roma quem estava carcerando Paulo, não era Nero quem estava colocando Paulo prisioneiro, mas Paulo se achava prisioneiro de Jesus, porque ele tinha consciência de que ele estava lá para ajudar a construir aquilo que Cristo estava fazendo. Através do seu sofrimento, através das suas lutas, através das cadeias, para Paulo não importava, porque Paulo tinha consciência de que o trabalho dele era para crescimento do Evangelho. Que coisa deliciosa, que coisa boa é isso. Talvez é por isso, por essa visão que Paulo tinha, ele podia falar como ele fala em Filipenses, no capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, um texto bem conhecido e que muitas vezes nós temos tanta dificuldade de vivê-lo. Paulo lá em Filipenses, no capítulo 4, quando ele está agradecendo à igreja, as ofertas que a igreja tinha mandado, os recursos que aquela igreja havia mandado para ele, Paulo diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que coisa deliciosa, que coisa maravilhosa é você saber que o Senhor Deus tem cuidado, o Senhor Deus tem levado a nossa vida a todas as circunstâncias para a honra e glória dele. Mas algumas vezes nós temos uma dificuldade enorme de olhar a situação pela perspectiva de Deus, de como eu estou servindo, de como eu estou contribuindo para o crescimento da igreja. Essa é a ideia que Paulo está falando aqui. Ele está orando pelos crentes, ele começa essa frase, ele começa esse capítulo para orar pelos santos, para que eles não desanimassem. E aí ele para um pouquinho e ele começa a relembrar, ele começa a conversar com aquelas pessoas sobre aquilo que Deus havia feito por ele. É o que nós vemos a partir do verso 2, a forma como Paulo foi transformado por Jesus. Essa visão de Paulo, essa percepção de Paulo sobre o cativeiro, sobre ele ser um prisioneiro de Jesus e não de Roma, é fruto do mover de Deus na vida dele. É fruto da transformação que Cristo fez na vida de Paulo. Quando nós olhamos do verso 2 ao verso 6, a gente pode perceber que Paulo discorre sobre aquilo que era um mistério de Jesus. Aquilo que ele estava proclamando até agora, aquilo que ele havia falado, insistido em falar com os crentes ali em Éfeso. É isso que Paulo está dizendo, e como essa percepção, como esse descobrimento, como essa transformação mudou a vida e a realidade dele. Quando nós olhamos lá o livro de Atos, no capítulo 9, o verso 3 ao verso 5, quando Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus, a gente percebe o impacto que isso causou na vida de Paulo. Atos, no capítulo 9, o verso 3 a 5, diz o seguinte: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Esse encontro com Cristo, a forma tão grandiosa como Paulo acessa e tem o conhecimento, é revelado a ele esse amor de Jesus, foi tão espetacular, foi tão forte para ele, que transformou, que mudou a realidade de Paulo. Mudou completamente a vida desse homem. Um homem que estava ali para perseguir a igreja, um homem que estava ali com o intuito de acabar com esse movimento que o Evangelho, que o Messias havia começado. Ele é completamente transformado por esse encontro com o Senhor Jesus. Do verso 13 ao 16, esse mesmo capítulo 9 de Atos, a gente pode ver o relato quando Ananias responde ao Senhor.
Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem causado aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Meus irmãos, essa transformação de Jesus, ela é poderosa para mudar a vida de qualquer um. Qualquer pessoa, por mais complicada que seja, por qualquer intenção ruim que tenha, essa transformação que Cristo faz é uma transformação completa. E essa transformação que Paulo experimentou, ele diz aqui no verso 2, certamente vocês ouviram falar, do capítulo 3 de Efésios, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus. É essa responsabilidade a qual Paulo estava dizendo que ele seria um homem escolhido, instrumento escolhido para levar o meu nome entre os gentios e os reis e todo o povo de Israel. Como pôde Paulo perceber, como Paulo descobriu essa tremenda graça do Senhor e como isso impactou a vida dele. Como isso transformou a maneira como Paulo enxergava o mundo, como ele via a igreja do Senhor Jesus. Na própria carta de Paulo, no capítulo 2, o verso 17 ao 19, Paulo ele resume o Evangelho, ele resume a situação que ele está descrevendo aqui de uma forma bem bonita. Ele fala: ele veio e anunciou a paz a vocês. Ele, Jesus, veio e anunciou a paz a vocês, que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo era um perseguidor da igreja, um judeu que tinha um orgulho enorme da situação que ele era, da posição que ele tinha e do zelo que ele tinha pela lei do Senhor. Mas o Evangelho transformou a vida dele, o Evangelho transformou a maneira como Paulo enxergava, o Evangelho deu uma nova perspectiva para Paulo e ele não somente entendeu que esse poder transformador do Senhor foi capaz de mudar a vida dele, como também o chamou, o trouxe para perto, para que ele fosse alguém que anunciasse o Evangelho. Paulo ele foi chamado para trabalhar agora por esse Evangelho. Nós podemos ver isso no verso 2 e no verso 7 desse capítulo 3. Ele fala que, no capítulo verso 2, ele está dizendo que vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim. Ou seja, quando Ananias fala o Senhor conversa com Ananias e fala: esse homem é um instrumento escolhido, é meu instrumento escolhido. E no verso 7, o próprio Paulo fala: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Paulo se torna então servo do Senhor pelo dom da graça de Deus concedida a ele. Isso é algo que transformou a vida do apóstolo Paulo. O entendimento de que agora ele não era mais dono de si. O entendimento de que agora ele era um prisioneiro do Senhor Jesus, não só no sentido de que ele estava ali preso e não tinha liberdade, mas ele se fez prisioneiro de Cristo, ele se fez prisioneiro então por aquele que entregou a própria vida por ele. Que perspectiva diferente, que perspectiva tão grandiosa de Paulo. Saber que esse evangelho, que essa graça que uma vez alcançou a vida dele, o transformou numa pessoa completamente diferente, com valores completamente diferentes do que ele tinha. Isso é algo que chama atenção e que impacta a nossa vida.
E as implicações dessa graça, as implicações dessa transformação na vida de Paulo, nesse texto que nós estamos olhando, são coisas bem latentes que nós podemos ver aqui na vida de Paulo. Esse evangelho que Paulo ouviu, esse evangelho que fora revelado para ele de uma forma tão sobrenatural, era algo que ele não poderia guardar para si. Olha o que diz o verso 3 e 4. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como lhes já escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão desse mistério de Cristo. Quando esse evangelho transformou Paulo, ele queria sair para falar. Ele queria sair para testemunhar aquilo que Deus havia feito na vida dele. A forma como o encontro com Jesus impactou a vida dele, fez dele alguém que não conseguia guardar para si algo tão maravilhoso. Fez com que ele olhasse para a vida dele e ele entendesse que o propósito da vida dele era trabalhar para que todas as pessoas, para que todos conhecessem esse evangelho e pudessem ter essa oportunidade de ser transformado por esse evangelho. Na verdade, esse encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus o transformou num canal de graça para os gentios. Olha o verso 5. Esse mistério não foi dado a conhecer dos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Paulo, um apóstolo de Jesus. Paulo, um prisioneiro do Senhor Jesus, que agora tem a disposição de fazer tudo o tempo todo, trabalhar incansavelmente para que essa graça do Senhor Jesus fosse conhecida por todos os homens. Para que esse evangelho que transformou a vida dele fosse levado aos confins da terra, para que todas as pessoas conhecessem e tivessem a oportunidade de serem transformadas também. Olha lá o que ele diz lá em Romanos, no capítulo 15, o verso 15 e 16. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Paulo entende que a graça que ele havia recebido do Senhor fez esse homem um sacerdote para anunciar às pessoas, aos gentios, aqueles que não conheciam a graça do Senhor Jesus. Essa também é uma realidade na nossa vida. Quando nós escolhemos, quando nós entendemos, quando nós somos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus, nós nos tornamos também sacerdotes, nós também nos tornamos uma geração eleita, um sacerdócio real do Senhor, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa vida consiste então em fazer a vontade do Senhor, consiste então em buscar servir a esse Deus tão maravilhoso. Por último, meus irmãos, nós podemos ver aquilo que Paulo se torna. O verso 7 do capítulo 3, Paulo diz o seguinte: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Paulo, ele consegue entender, ele consegue perceber realmente a posição dele, aquilo que ele se torna quando ele é alcançado pelo Senhor. A palavra que Paulo usa aqui para ministro é diáconos. Paulo, ele consegue então entender que a função dele, que ele deveria ser um servo do Senhor, para anunciar, para falar, para manifestar a glória do Senhor, a graça do Senhor aos gentios. Isso é algo tão fantástico, é algo tão gostoso, é algo tão empolgante para nós quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, é perceber que ele consegue então ver ou se sentir realmente um servo do Senhor. É por isso talvez que ele consiga se colocar como prisioneiro de Jesus.
Ele olha para a situação dele, ele não se considera um prisioneiro no sentido de estar sendo acorrentado pelo Senhor, mas sim de que ele se coloca em posição de serviço, em posição de agradar somente aquele que é o seu mestre, aquele que é o dono da sua vida. Paulo, ele consegue ver isso de uma forma muito, muito espetacular. Olha só que interessante aquilo que o livro de Atos, no capítulo 20, o verso 22 ao 24, aquilo que Paulo fala. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa ver Paulo falando sobre aquilo que esperava, aquilo que o esperava a caminho para Jerusalém. Ele sabia que poderia passar por lutas, ele sabia que ia enfrentar prisões, sofrimentos o esperavam, mas nada disso tinha importância para ele, a não ser terminar aquilo pelo qual o Senhor Deus o havia resgatado. A vida para Paulo tinha mudado de perspectiva. As coisas que eram importantes para ele tinham tomado uma nova perspectiva na sua vida. O Evangelho fez uma diferença na vida de Paulo que o transformou, que o tirou de um homem que perseguia a igreja naquele canal de bênção para a igreja, para os gentios. A vida de Paulo se resumia então em fazer a vontade de Deus. E isso era mais importante do que os seus interesses, era muito mais importante até mesmo que os seus sonhos. E isso deve ser uma realidade para nossa vida também. E essa é uma dificuldade que você e eu temos de olhar para as nossas vidas, olhar para aquilo que nós somos e a maneira como nós estamos vivendo o nosso dia a dia e temos essa perspectiva da mesma forma que Paulo tinha. Quando Paulo encontra o Senhor Jesus, quando ele é transformado, quando ele sofre o impacto da graça do Senhor na vida dele, ele consegue perceber então que tudo aquilo que ele era, todos os seus bens, todo o seu tempo, toda a sua disposição, toda a sua energia deveria ser usada na construção dessa nova igreja, desse novo momento que o Senhor Deus havia começado a fazer no meio daquele povo. Quando eu penso naquilo que Paulo fala, nessas áreas que Paulo desenvolve nesse texto, e ao final desse verso 7, eu gostaria de pensar novamente naquela ilustração que eu mencionei logo no início da pregação, sobre a construção daquela catedral de São Paulo. E eu gostaria de pensar que o Senhor Jesus é o arquiteto, é o construtor da igreja da qual nós estamos trabalhando. Na igreja na qual você e eu estamos envolvidos. E se ele parasse diante de nós, e se ele passasse ao nosso lado e perguntasse: fulano, o que você está fazendo? Qual era a resposta que você daria? Talvez você pudesse falar: olha, eu estou construindo, eu estou fazendo isso para ficar em tal formato. Ou eu estou fazendo isso porque eu tenho recebido bens, eu tenho recebido graça, eu tenho recebido algumas coisas do Senhor, então é uma forma de eu continuar recebendo, então é por isso que eu estou aqui. Ou você ia responder como aquele último operário que respondeu para aquele ser Christopher: eu estou aqui ajudando o arquiteto, eu estou aqui ajudando o construtor na construção da Catedral de São Paulo. E quando nós entendemos isso, quando nós realmente buscamos isso, nós conseguimos entender que nós devemos ser, sim, prisioneiros do Senhor Jesus. Não importa as situações que nós passamos, não importa de onde as lutas venham, não importa o tempo que nós dependemos, é o Senhor Jesus o mais importante. É Ele que tem a minha vida nas suas mãos, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem me conduz conforme a vontade dEle. Paulo poderia dizer: não, eu sou prisioneiro de Roma e eu estou sofrendo aqui.
Eu estou tentando, mas é difícil, porque eu tenho tantas coisas que estão lutando contra. Mas Paulo não olha para nada disso, ele consegue olhar pela perspectiva da graça do Senhor Jesus na vida dele. Para ele nada mais importava a não ser trabalhar para o Senhor. Para ajudar o Senhor na construção dessa nova igreja que ele havia começado. Onde não havia nem judeu, nem gentil. Onde não havia pessoas longe, fora dessa igreja. Para ele era um privilégio se esforçar, gastar a sua vida para fazer isso acontecer. Então, meu irmão, a minha pergunta para você nessa manhã: você está disposto a ser prisioneiro de Jesus? Você está disposto a gastar toda a sua vida na construção dessa nova igreja que o Senhor Deus tem levantado ao redor do mundo, onde nós somos os canais de bênção para aproximar aqueles que não conhecem o Senhor Jesus dele e da graça dele? O Senhor Deus quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida. A coisa mais difícil que existe numa igreja, a coisa mais complicada que muitas vezes as lideranças das igrejas encontram é motivar os seus membros a usarem os seus dons, a usarem aquilo que Deus tem dado para cada um, no exercício, na construção, na tarefa de desenvolver a igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é um desafio para nós, esse é um desafio para a nossa igreja nessa manhã. Que o Senhor Deus possa falar ao seu coração e que o Senhor Deus possa estar cuidando de você nessa manhã. Que Deus abençoe a sua palavra. Agora nós vamos estar ouvindo mais um cântico, nós vamos entoar mais um cântico. Estou seguindo a Jesus Cristo. Que essa seja uma verdade para você. Que essa seja uma verdade para mim. Que essa seja uma verdade para a nossa igreja nessa manhã. Que Deus nos abençoe.